Em novembro de 2024 gastei 153 euros em eletricidade e em novembro de 2025 gastei 23. Em dezembro de 2024, 126 mais 77, um total de 204 euros. E em dezembro de 2025 gastei 43 euros. Estamos no nono mês a utilizar um inversor DAY 6K que é brutal, com 10 painéis AICO de 610 watts cada e uma bateria de 15 kWh que está a ser top. No total, em 2024 eu gastei 1.500 euros em eletricidade e em 2025 gastei 641. Mas se eu não tivesse painéis nem bateria, tinha gasto cerca de 2.500 euros. Vamos ver as minhas faturas de novembro e dezembro de 2024. Vamos comparar com as de 2025. Vamos ver o consumo total e a produção total dos meus sistemas e mais umas coisas. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E antes de avançarmos para as faturas, vamos olhar aqui para a atualização do meu quadro geral e aqueles que estão aqui pela primeira vez. Tu vês aqui 2024, mas eu tenho painéis solares desde 2019. Portanto, se tu queres ver as aventuras que eu tenho partilhado ao longo destes anos, vai ficar um link lá em baixo com uma playlist. Mas isto significa que eu paguei 1.510 a utilizar painéis solares, paguei 641 com a instalação da bateria. Aqui os vídeos estão lá em baixo também. Se eu não tivesse nem painéis solares nem bateria, aquilo que eu iria pagar eram mais 1.000 euros, sensivelmente aqui, portanto, um total de 2.500. Portanto, estamos a ter uma poupança brutal. Agora, olhando aqui para a fatura de novembro de 2025, eu estava na Endesa, 153 euros, e se olhar para a fatura de novembro de 2025, 23. Eu, por acaso, pensava que esse era um bocadinho mais, mas foi top. E top porque o tempo tem sido top. Chove e não sei o quê, mas impecável. Dezembro de 2024, 126,89. No entanto, em dezembro eu tive duas faturas, porque foi quando transitei da Endesa para a G9, portanto tens aqui mais 77, que dá o total de 204 no meu quadro geral de comparação. Se eu olhar para dezembro de 2025, então estamos com 43,19 euros. Eu ainda tenho aquela promoção da EDP de menos 10 euros por mês, já não falta muito até acabar, portanto numa fatura normal seria 53 e qualquer coisa, e depois já vamos ver aqui qual é o melhor tarifário neste momento. Se eu olhar aqui para novembro de 2024, e estes quadros aqui para mim são mais interessantes porque têm a ver com o consumo e produção total dos meus sistemas. Novembro de 2024, então, tivemos um consumo total de 1.086 e se olharmos para novembro de 2025, tivemos um consumo total de 970. Portanto, tivemos aqui uma baixa de cerca de 100 kWh e tu até podes ir aqui à primeira folha e dizer assim, Roberto, então, mas tiveste menos 100 kWh, se calhar não era 153 se fosse este ano. Não, se calhar era 135 ou 140, mas mesmo assim 130 para 23, tipo, é uma grande diferença. Em 2024 eu produzi 569 e em novembro de 2025 eu produzi 810. Isto porquê? Porque fiz aquele upgrade aos painéis com 9 painéis AICO de 610, troquei os painéis que tinha lá em cima porque já não faziam sentido, já estavam mais que pagos. Se tu não viste as contas, o link está lá em baixo. Levei 4 anos e pouco a pagar o meu sistema principal e agora com as baterias temos que fazer uma atualização, mas o sistema está brutal. Portanto, a razão de eu ter produzido mais no mês de novembro de 2025 comparativamente com o mês de novembro de 2024 tem a ver com o upgrade que fiz nos painéis. Comparando aqui o resto, eu consumi 394 diretamente dos painéis em 2024 e em 2025 eu consumi 797 dos 810 produzidos. Já agora, em 2025, neste mês, eu apenas enviei para a rede 12 kWh. Em 2024, eu enviei para a rede 174, porque eu não tinha bateria, não tinha forma de o aproveitar. Importei 690 em 2024 e em 2025 importei apenas 173. E a maioria em tarifário biorário. Estou no indexado da EDP e gasto só praticamente durante a noite e tenho o meu inversor, o DAY 6K, programado para quando vem aqueles dias de chuva e aquelas tempestades, para ele deixar a carga até X ponto e para utilizar durante a noite. Ou seja, é uma gestão, dá um bocadinho de trabalho, mas depois de teres tudo mais ou menos automatizado, tipo, não te chateias e tens umas poupanças brutais. Agora, passando para mês de dezembro de 2024, temos aqui um consumo total de 1.152, se olharmos para dezembro de 2025, 941, estamos a falar aqui de uma diferença de cerca de 200 kWh
a menos, e se tu tirares aqui dos 204, sei lá, 20 euros, fica 180 para o mesmo consumo sensivelmente, e agora tens aqui 43, que mesmo assim é uma diferença brutal. E há uma explicação também para isto, é porque o meu escritório neste momento está a ser alimentado pelo Day Micro Hybrid Inverter, que parecendo que não, vai conseguindo eliminar quase os consumos todos que eu tenho aqui no escritório. Então é quase que o escritório deixasse de fazer parte da casa. É quase, não é bem, mas é quase. E isso explica algumas das diferenças que nós vemos no consumo de 2024 para o mesmo mês e 2025. Se olharmos aqui para a geração de 2025, já agora, tu consegues ver aqui, caso tu te percas, e consegues ver nos títulos também. Ali temos 706 no total de geração e aqui temos 475. Eu tenho 2 sistemas a funcionar, portanto, se tu gostas destas coisas, acompanha o canal porque existe um vídeo por mês que eu partilho contigo a diferenciar os sistemas, o que é que cada um deles gera, que é para tu poderes fazer melhor as contas. Mas o aumento que nós vemos aqui de 475 para 700 kWh em 2025 deve-se ao upgrade dos painéis que nós já falamos. Consegui consumir da energia que eu produzo 672 em dezembro deste ano, ou de 2025, já estamos em 2026, e em dezembro de 2024 consegui consumir 375, que não é mau para quem tem painéis solares. É 33% de independência energética contra os 71 no mês de dezembro. Já agora, por curiosidade, em novembro de 2025 consegui atingir 82 nos meses de verão, que não falta muito. Estamos em janeiro, mas tipo a partir de março já é quase verão. É brutal. Agora, olhando aqui e fechar dezembro de 2025, importei-se 268 e em dezembro de 2024 importei 776, exportei ou vendi 99 em dezembro de 2024 e em dezembro de 2025 exportei 34. Deve ter sido daqueles dias que eu mostro no outro vídeo, em que consegues ter ali 20 e tal kWh de produção de um sistema apenas, que é o meu principal, e acabas por injetar alguma coisa na rede. Já há algum tempo que eu não faço o vídeo com o melhor tarifário de energia e daqui um dia ou outro vou fazer, mas aquilo que eu faço todos os meses é utilizar o simulador do Tiago Felício. Eu nunca mais utilizei mais nenhum simulador. Este, para mim, é o melhor de todos, para ver se aquilo que eu estou a pagar, comparativamente com a minha fatura, eu aqui até tenho um resumo das minhas faturas todas, 43 euros, e depois comparando com os consumos, colocando os valores no simulador do Tiago, eu consigo ver que o tarifário que eu tenho, que é este que está aqui, é o segundo melhor. E depois há aqui uma situação que é, eu não tenho aqui os kilowatts bem certinhos ao milímetro, é mais ou menos isto que está aqui, porque eu não consumo praticamente nada durante o dia, é apenas uma coisa residual, e isto deve-se àquela gestão que eu te digo do meu inversor Day, que tu consegues programar para tudo e mais alguma coisa, através do Solar Assistant, através do Home Assistant, através da aplicação Day, através de uma série de situações. No entanto, se tu não estiveres atento, e esta é a mensagem principal, independentemente de teres painéis, baterias, e não sei o que, se não estiveres atento ao teu comercializador de eletricidade, a mesma quantidade, com a mesma boa gestão que eu faço, tu podias estar a pagar 75 em vez dos 40 e não sei o que eu paguei. Portanto, convém, não precisa de mês a mês, mas tipo 2, 3 meses, ires ver qual é o melhor tarifário. E agora, antes de fechar, apenas partilhar contigo aqui uma coisa muito rápida que é 2024 e 2025. Mas isto vai ficar para um outro vídeo que é o geral dos 2 anos e a diferença que faz ter apenas painéis solares e painéis solares com bateria. Eu tenho pena que os meus sistemas não consigam ter registado antes de eu ter os painéis e a bateria, porque senão tu ias ver uma diferença maior ainda do que aquilo que tu vais conseguir ver aqui. Mas como eu quero partilhar contigo aqui algumas situações, estamos a falar aqui de números de consumo 11.277 kWh, por exemplo, em 2025. Existem aqui situações muito curiosas que eu adoro ver, adoro analisar e adoro partilhar contigo, mas já não vai ser hoje. Hoje era para fechar a fatura de novembro, a fatura de dezembro de 2025, para fecharmos. Portanto, se ainda não subscreveste o canal, aproveita para subscrever. Deixa aquele like se tu achaste este vídeo interessante. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.